dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, Felipe Robledo. Para quem já é do canal, muito obrigado. Para quem está chegando aqui agora, muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha para a gente poder começar a discutir e continuar as nossas aulas de uma forma rápida, dinâmica, para a sua prova, para o seu concurso, beleza? E agora chegamos a ele, a Getúlio Dornelles Vargas. O cara que mais tempo governou o Brasil desde que nós somos uma república, certo? Não é Dom Pedro II. O cara que vai governar o Brasil durante 19 anos, dividido em duas grandes fases. A chamada Era Vargas, e aí eu falo ali mais ou menos entre 1930 e 45, e o segundo governo Vargas entre 51 e 54, certo? E aí, vamos lembrar de algumas coisas bem interessantes pra gente aqui. Vamos lembrar que, na verdade, Getúlio Vargas vai se tornar presidente perdendo uma eleição. Lembra desse papo? Vargas tinha perdido a eleição para Júlio Prestes, certo? Que era o candidato de São Paulo. Lembra? Política do café com leite. Eu tinha Washington Luiz, presidente, que indicou Júlio Prestes, o que levou Minas Gerais a ficar meio chateada, romper com São Paulo e se aliar a duas outras oligarquias, Paraíba e Rio Grande do Sul, soltando então Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como vice, o que não resolveu muita coisa, porque São Paulo ganha, porém, João Pessoa tinha sido assassinado lá na Paraíba e uma galera da Aliança Liberal, aliada a à ideia do tenentismo, a parte do Exército, por exemplo, também, tinha considerado isso como um grande assassinato político pensado por aliados de Washington Luiz e Júlio Prestes, o que nem foi, e tomaram o poder derrubando o governo eleito e colocando então Vargas como presidente do Brasil, dando início então à chamada Era Vargas, certo? E aí a gente vai dividir essa Era Vargas em três grandes fases. O chamado governo provisório, de 1930 a 34, que é o tema desse vídeo, o governo constitucional, entre 34 e 37, e o Estado Novo, entre 37 e 45, beleza? Então olha só, esses 15 anos de Vargas vão ser divididos em três fases da chamada Era Vargas, tá? E aí, cuidado, pelo amor de Deus, porque olha só, você pode pegar uma prova de vez em quando e olhar assim, durante o segundo governo Vargas, e aí não confundam, tá? Porque o segundo governo Vargas é lá na década de 50. Mesmo a gente falando de três fases, tá? Essas três fases caem pra gente em prova, caem pra gente em concurso, como a Era Vargas. E fundamental para a gente poder entender, por exemplo, essa ideia o tempo inteiro que a gente escuta de eu vou acabar com a Era Vargas, eu vou destruir a Era Vargas, e aí que Era Vargas é essa, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Para a gente poder entender primeiramente o que é Vargas, ou quem é Vargas, ou o que é o governo Vargas, a gente precisa entender mais ou menos o que é um conceito chamado de populismo, tá? O populismo ele vai ser um conceito muito clássico da América Latina desse período, até ali mais ou menos a década de 60, tá? No qual eu tenho basicamente políticos extremamente carismáticos, certo? Demagogos, que vão utilizar a imprensa ao seu favor, beleza? Nacionalistas, e que vão, a grosso modo, entregar algumas necessidades básicas da população, porém, sem possibilitar a essa população que ela realmente alcance meios de se auto-libertar das amarras que os prendiam. Ou seja, é o papo da demagogia. Ou seja, algumas pessoas falam assim, eu vou te dar o peixe, mas não vou te ensinar a pescar. Ou seja, eu vou te dar aquilo que você quer, teoricamente, mas não vou te dar condições de se libertar disso. Ou seja, eu vou criar uma relação paternalista entre o governo e a população. E que na América Latina, nesse momento, nós teremos três grandes caras. Vargas no Brasil, Perón na Argentina e Lázaro Cárdenas no México. Tudo bem? Bem, vamos lá. Além do populismo, tá? Para entender Vargas, eu tenho que entender ainda uma questão do trabalhismo. Se você lembrar, todo mundo chama Vargas de pai dos pobres. Vargas é conhecido pelo cara que vai criar as leis trabalhistas, certo? Que são importantes, beleza? Que são fundamentais naquele momento. Mas a gente já vai discutir daqui a pouquinho avanços e retrocessos. Porque a gente tem um terceiro elemento importante aqui, que é o chamado estado de compromisso. O que é isso, Felipe? Simples. Ao mesmo tempo que Vargas é chamado de pai dos pobres, ele é chamado de mãe
dos ricos. Esse é o papo do estado de compromisso, que vai ficar mais claro pra gente daqui a pouquinho na prática. Pois bem, então vamos lá. Vargas sobe ao poder em 1930, derruba-se Washington Luiz e Júlio Prestes, coloca-se ali uma junta governativa por 10 dias, e aí em novembro de 1930 Vargas chega ali ao Palácio do Catete. Lembra? A capital do Brasil ainda é o Rio de Janeiro. E aí, ao assumir o governo, qual é a primeira grande medida de Vargas? Mole, ele dissolve a Constituinte. Vargas começa a governar já dissolvendo a Constituinte e dissolvendo o Legislativo. Exatamente, ele fecha o Congresso. Ou seja, as primeiras ideias de Vargas, a primeira cara que Vargas mostra pra gente, já é uma cara centralizadora. Em grande parte, o que levava parte dos tenentes a apoiarem Vargas. Lembra o tal do tenentismo? Pois bem, então Vargas chega ao poder, já fecha o Congresso, já dissolve a Constituinte e vamos organizar ali a nossa vida. Ok? Bem, e aí, nesse processo de sair fechando, de sair centralizando, Vargas vai criar algumas coisas interessantes nesse momento, tá? Primeiro, o chamado Ministério da Revolução, o Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho, onde Vargas vai começar a pensar em algo a respeito a uma legislação trabalhista e que principalmente, tá, tem como grande caráter pra gente a ideia de um Estado que vá controlar os sindicatos. Sim, isso é importante, porque olha só, vamos lembrar que lá na República Oligárquica a gente tinha lembrado que movimento operário era visto como caso de polícia, lembra disso? Ou seja, greves eram vistos como crime, qualquer ação sindical era visto como criminosa. E o que Vargas faz é o seguinte, olha só, o sindicato vai rolar, beleza, não tem problema, porém, sob a tutela do Estado. O que na verdade é brilhante, porque olha só, se você faz um movimento sindical que teoricamente tende a exigir melhores condições de trabalho, porém é esse Estado que legitima, que tutela, que controla o sindicato, vamos combinar que eu vou limitar um pouco essa minha pedido dos trabalhadores, certo? Da mesma forma que nesse momento, e aí isso é positivo, eu vou começar a discutir elementos como uma ideia de férias, de horário de trabalho, regulamentação do trabalho, a tal das leis trabalhistas varguistas, que, vamos lá, outro detalhe importante, só vale nesse momento para o meio urbano. As leis trabalhistas, a princípio, só vão valer para a cidade. E aí, lembra que eu falei de um tal de estado de compromisso? Lembra desse papo? Vamos lembrar o seguinte, quando eu estou nessa fase, quando eu estou ali no governo provisório, vamos lembrar que as minhas elites brasileiras, na sua grande maioria, elas são donas de terra. Elas ainda são elites aristocratas, latifundiárias, certo? Então, olha só, quando eu determino que eu vou criar leis trabalhistas, porém essas leis trabalhistas só valem para a cidade, eu vou manter intocada a relação de exploração que acontece no campo. As minhas elites oligárquicas agrárias estão tranquilonas com Vargas, não tem problema. Mas Felipe, olha só, e as elites urbanas? E as indústrias começaram a surgir mais ou menos ali no período da Primeira Guerra Mundial que estão rolando. Não tem problema. Lembra que o Vargas disse que o sindicato era controlado pelo Estado? Então Vargas é a balança da relação, tá? Vargas é bem malandro e vai conseguir segurar muito bem trabalhadores, empresários, elite e população ali como se fosse um fiel da balança. Tudo bem? Bem, ao mesmo tempo que você faz isso, lembra que em 1930, quando Vargas está assumindo o governo, eu venho ali no arraste da crise de 29. E lembra que a crise de 29, ela significa para a gente, o Brasil, uma crise cafeira. Óbvio, nós somos um grande país agroexportador. Então o que vai rolar nessa verdade? Em 31, Vargas vai criar o chamado Conselho Nacional do Café. Ou seja, ele vai federalizar a relação da compra do café, tirando um pouco da autonomia dos estados, tá? É muito comum nessa época que o Brasil compre excedentes de café e coloque ali em Maria Fumaça para poder segurar o preço. Então assim, diziam que você tinha ali a Maria Fumaça andando e o cheiro de café na chaminé. Isso vai deixar alguém meio chateado daqui a pouco, tá? Então olha só, até agora Vargas assumiu, Vargas criou ali o Ministério da Revolução, beleza? Vargas criou o CNC, Conselho Nacional do Café. Vargas vai criar o Ministério da Educação e Saúde, no parte da educação, por exemplo, com a reforma do Gustavo Capanema,
que vai garantir o nosso tipo de educação até ali a década de 60, beleza? Por exemplo, é nessa época de Vargas que eu tenho uma relação entre o Estado e a Igreja. Eu vou criar, por exemplo, a questão do ensino católico. E aí, por exemplo, é nessa fase que você tem o Cristo Redentor em 31 sendo construído no Rio de Janeiro, tá? E vamos lá, dentro dessa lógica centralista de Vargas, vamos chegar onde eu quero. Vargas simplesmente vai demitir os presidentes dos estados, com exceção do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? Mas peraí, o que são presidentes dos estados? Presidente dos estados é o nome que você dá aos governadores da época. E aí, Vargas simplesmente vai retirar os governadores do estado, os presidentes do estado, e colocar pessoas ao seu bel prazer, ao seu favor, conhecido como interventores. Então, dessa fase provisória de Vargas, eu tenho a nomeação em massa de interventores para os governos do estado. E aí, senhores, onde é que vai dar ruim? Quando Vargas nomeia para São Paulo o interventor, que é tenente e pernambucano, um cara chamado João Alberto. E aí, senhores, São Paulo grita. Vamos lembrar o seguinte, São Paulo já estava meio chateada pela ideia de que você tinha ali o tal do CNC, certo? Você tinha tirado a autonomia dos estados em relação ao café. E Vargas vai mais além. Vargas simplesmente vai lá e, coloca um interventor para governar São Paulo. E esse cara não é nem paulista, muito menos civil. Isso automaticamente gera uma reação do Partido Republicano Paulista, certo? Essa reação vai ganhando força, até que no confronto da ideia, no confronto contra as ideias varguistas, contra a política varguista, morrem 4 estudantes. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí, quando esses 4 estudantes morrem, isso insufla São Paulo no movimento conhecido como MNDC. Criativo, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí explode, em 9 de julho de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo. E aí, o que esses paulistas falam, tá? O que São Paulo pede nessa revolução? Basicamente, um interventor civil e paulista e uma reconstitucionalização do Brasil. O que São Paulo está dizendo? Vargas, você não foi eleito não. Você assumiu o poder a partir de um golpe, que na verdade tá? Olha só, a galera varguista vai chamar a Revolução de 30 de revolução, porque vamos combinar que o termo revolução te dá um caráter positivo, né? Mudei drasticamente as instituições, mudei drasticamente o funcionamento, quebrei aquela lógica do café com leite, quando na verdade o que você teve foi, sai uma elite, entra outra. Por isso a gente considera como golpe, tá? Grande parte das revoluções que a gente chama muitas vezes na história foram simplesmente golpes. E isso vai explodir em São Paulo, beleza? Em 32, em 9 de julho, explode a Revolução, vários cartazes, um muito famoso pra gente em prova, é uma de um bandeirante paulista, pegando Vargas como se Vargas fosse um bonequinho, certo? Conclamando a população. E isso é interessante, por exemplo, lá no vídeo que tem também no canal sobre a expansão territorial, a gente fala um pouquinho disso, ou seja, dessa ideia, dessa criação mitológica da figura do bandeirante via São Paulo, o verdadeiro patriota. Então assim, a gente não pode tirar da Revolução de São Paulo de 32 um caráter regional também, certo? A valorização de São Paulo. Mas isso tudo, na verdade, traz, por trás disso, uma outra ideia que é o seguinte: São Paulo quer voltar ao poder federal. Óbvio. Vamos parar e pensar, cara. A elite paulista tinha sido eleita presidente. O teu presidente eleito tinha sido Júlio Prestes, que representava São Paulo e que tinha caído na eleição, derrubado por esse golpe, por essa revolução de 1930, certo? Isso é importante porque o que vai acabar acontecendo na verdade? A Revolução de São Paulo, a Revolução de 1932, ela não vai contar com o apoio de outros estados. Ela vai acabar mesmo que circunscrita só a São Paulo. Em alguns elementos de São Paulo, algumas elites, parte dos trabalhadores não vão cooptar, não vão entrar na revolta, porque na verdade a revolta não está pedindo nenhuma mudança significativa para o dia a dia do operário paulista, e a revolta, 3 meses depois, ela fracassa, certo? As tropas getulistas
sufocam a revolta, prendem revoltosos, caçam mandatos políticos, caçam direitos políticos, tá? Porém, Vargas, para poder acalmar a galera, nomeia o interventor paulista, tá? E garante a ideia da Constituinte prometida para 1933, beleza? Tá. Só que também em 32, Vargas tinha criado a questão da justiça eleitoral, que ia determinar para a gente duas coisas importantes nesse momento, que era a ideia do voto que era aberto se tornar secreto, e aí sim a garantia do voto feminino, beleza? Tá? Ah, um detalhezinho que é bem interessante. Você vai constituir também a ideia da existência de um deputado classista. Sim, a ideia seria o seguinte, olha só, os trabalhadores terão garantido o direito a um deputado. Beleza. E aí vai surgir a figura imponente, fundamental, bem legal, do chamado pelego. E aí quem vai ser o pelego? Dentro dessa lógica, eu vou conseguir cooptar alguns operários que, na verdade, vão trabalhar para o patrão, se dizendo trabalhando a favor do operário. Vamos dar um exemplo bobo, tá? Imagina o seguinte, greve rolando, aquela assembleia, obviamente vocês estão pedindo reivindicações trabalhistas contra o patrão. Bem, o pelego sugeria nesse momento, ele falaria o seguinte, olha só, galera aqui da assembleia, eu vou lá falar com o patrão, vou dar minha cara a tapa e vou dizer o que a gente quer. E ele vai. E aí chega lá, ô patrão, olha só, a galera quer isso e isso, porém, toma cuidado com fulano, toma cuidado com Beltrano, que esses caras querem te ferrar. Esses caras estão comandando o movimento operário. Cara, obviamente, o que o patrão faz? Ah é? Tranquilo, segura aí. Garante, faz algumas coisas que esses operários querem e na primeira chance que ele quer, ele pega esses caras que o pelego contou para ele, que eram os caras que estavam comandando o movimento e manda embora, beleza? Pois bem, quando tiver a assembleia para eleger um deputado pelego, melhor, um deputado classista, adivinha quem vem como candidato? Exatamente, o pelego. Adivinha quem a galera vota? Exatamente, no pelego. Porque pra galera, qual é a grande ideia? Aquele cara foi o cara que deu a cara a tapa. Aquele cara foi o cara que teve coragem de falar com o patrão. E aí esse cara vira o deputado. Ou seja, eu crio uma situação na qual até mesmo o tal do deputado classista, de alguma forma, está cooptado pelo governo. E aí, em 1934, eu faço uma constituinte e aí Vargas consegue ser eleito de forma indireta, beleza? Entrando então na sua segunda fase varguista, que é o chamado governo constitucional. Beleza? Então olha só, vamos recapitular. Nesta primeira fase, o que eu tenho de fundamental para a gente entender a ideia da era Vargas? Eu já tenho neste momento uma ideia de uma política centralista do governo. Vargas já está dando as suas caras centralizadoras, certo? Que vão explodir para a gente pesadamente lá em 37, mas segura aí. Eu tenho as leis trabalhistas sendo criadas, eu tenho a justiça eleitoral sendo criada, o voto secreto, o voto feminino consolidado, eu tenho a Revolução de São Paulo de 32 e ao final desse processo eu tenho uma constituinte elegendo indiretamente Vargas como presidente do Brasil, beleza? E aí entraremos na chamada época constitucional, governo constitucional que vai de 34 a 37. Ah, olha só, guarda, tá? Porque a gente tem um mandato presidencial de 4 anos. Então, se Vargas foi eleito em 34, as eleições aconteceram em 38. Mas peraí, mas eu falei para vocês que o Estado Novo começa em 37. Bem, o que vai acontecer em 37? E aí, senhores, isso é um papo para o próximo vídeo. E aí, por favor, não percam, tá? Um beijo, bom dia, boa noite, boa madrugada, quando vocês estiverem vendo isso. É sempre um prazer discutir história com a gente. Valeu, fui!